que você tem feito por você? Você tem se permitido olhar para dentro e comunicar aos outros aquilo que de fato você está sentindo? Isso é um ponto muito importante. Não se trata de como o outro vai receber essa informação, mas de como você vai passar e dar importância você mesmo ao que você está sentindo. Recentemente eu tive uma experiência pessoal em que eu precisava falar para uma pessoa que estava me magoando o fato da atitude dela em relação às ligações que eu fazia, as mensagens que eu mandava, e eu não estava me sentindo prioridade na vida dessa pessoa. E essa pessoa, entre todas as pessoas que convivem comigo, deveria ser a que mais me daria prioridade, né? E eu estava muito chateada, isso estava me machucando muito. Mas eu não me permitia ver isso. Por quê? Porque toda vez que eu tentava comunicar qualquer coisa pessoal minha, essa pessoa desdenhava os meus sentimentos e chamava isso de mimimi, né? E então eu ficava quieta, porque eu ia falar, eu pensava assim, não adianta eu comunicar aquilo que eu tô sentindo, porque essa pessoa vai falar novamente que se trata de um mimimi. E na verdade não é. É alguma coisa que realmente me incomoda, é uma coisa que realmente me machuca. E eu acho que diante de tantas escolhas que eu fiz para estar próximo a essa pessoa, o mínimo que essa pessoa deveria fazer é se preocupar com aquilo que é importante para mim também, né? Mas o fato de eu não me comunicar com essa pessoa, porque eu já sabia a resposta, isso estava me machucando mais do que a atitude dessa pessoa para comigo. Explico para vocês o seguinte: quando você deixa de ser você, preocupado com o que o outro vai dizer ou com o que o outro vai pensar, o efeito é muito mais negativo. Porque repressão de todo mundo a gente sofre o tempo todo por N situações. Mas quando você deixa de fazer aquilo que é importante para você, quando você deixa de falar aquilo que é importante para você, pensando no que em já saber a resposta ou a atitude da pessoa em relação a você, isso acaba com a sua autoestima, no sentido de que você se cala e você deixa de fazer e agir da forma que você acha que deveria agir, porque você está preocupado com o outro e não contigo. Mas quem está sendo machucado? Você. Então quem é que tem que agir? Quem é que tem que fazer alguma coisa? Você. Se o outro vai acatar ou não, é uma outra questão. Mas é importante sim você dizer como você se sente. É importante sim você colocar para fora aquilo que está dentro. Por quê? Porque senão você vai somatizar uma doença. Porque senão você vai ficar com estados de depressão, de ansiedade, entendeu? E o que você ganha com isso? Fale. E aí eu peguei, eu recebi esse conselho do meu terapeuta pessoal, né, que mais pra frente eu vou divulgar pra vocês quem é esse terapeuta. Eu ainda vou estudar e analisar o quanto ele me traz resultados positivos e negativos, mas ele me aconselhou da seguinte forma: fale como você se sente, é importante para você falar. Se o outro vai acatar ou não, se o outro vai escutar ou não, se o outro vai modificar o comportamento para deixar de te magoar ou não, diz respeito a ele. Mas você precisa se respeitar ao ponto de se dar voz. As mulheres foram acostumadas a não terem voz. E quando as mulheres têm voz demais, elas começam a se tornar mandona, né? Quando elas encontram um parceiro em que elas começam a brigar e ele começa a fazer o que ela quer, ela acostuma a sempre brigar para ele ter a atitude que ela acha que ele deveria ter. Mulheres, homem nenhum é obrigado a fazer o que você quer que ele faça. Sabe por quê? Porque você está se dando um serviço que não cabe a você. Se ele não tem consciência de olhar para as próprias atitudes dele e verificar que ele está te magoando, que ele está te sobrecarregando, que ele está te trazendo uma carga mental, que você não tem como arcar com isso, na boa, será que esse relacionamento realmente vale a pena? Eu acho que nós, mulheres brasileiras, nós acostumamos a aceitar comportamentos e assumir papéis que nós não deveríamos aceitar. Por carência,
por medo de estar sozinha, por medo de não achar uma pessoa ideal, a gente se submete a situações que são tóxicas pra gente e a gente se torna tóxica. Ah, mas eu amo. Mas você tem que se amar mais. Acho que é por isso que agora os doramas coreanos, eles estão com tanta força no momento, porque os homens lá, eles têm uma outra educação e um outro tato com a mulher. Eles são muito mais atenciosos, eles observam mais, eles tentam prever situações, eles são muito mais protetores, um comportamento que aqui no Brasil não existe praticamente, ou se existe é muito raro. É muito raro. Não aceitem sobrecarga mental, não aceitem sobrecarga emocional. Se você está sentindo, fale. Fale, não importa qual vai ser o comportamento ou a atitude do outro. Fale, mas fale por você e pra você. Não fale querendo mudar o outro, porque você não vai conseguir. Se o outro realmente se importasse, ele já não estaria tendo um comportamento colocando em xeque a possibilidade de te perder. Homens, eles já fazem isso porque é muito mais fácil para um homem conseguir relacionamento do que para uma mulher. Acreditem, a gente consegue sexo fácil. Relacionamento, não. Homem consegue relacionamento. Sexo, nem tanto. E isso, olhar para isso e assumir que é, sim, muito mais fácil para a mulher conseguir sexo, mas não um relacionamento, é difícil. Sabe por quê? Porque o homem já tem, em teoria, que a mulher é mandona, que a mulher vai podar ele, que a mulher vai proibir ele de fazer as coisas que ele gosta, né? Mas, na verdade, não é isso que a gente quer. Se nós estivéssemos tendo um respaldo emocional, veja bem, que nos satisfaça, nós estaríamos tão plenas que o que o outro está fazendo não nos atinge tanto e tá tudo bem. Os homens precisam aprender um pouco mais com dorama. Eu acho que não deveria ser as mulheres as grandes consumidoras de doramas, mas os homens. Para ver se eles aprendem um pouco com o comportamento de uma outra cultura e entendam como a gente realmente quer ser tratada. E a gente quer ser tratada com respeito. A gente quer ser tratada com carinho. Entende? E com espaço. Eu já dei muito espaço para uma pessoa que hoje reclama que eu ligo demais, que eu faço videochamada, que eu dei tanto espaço e eu dei tanta confiança e essa pessoa não valorizou. E aí eu criei traços traumáticos por conta de um comportamento desviado dessa pessoa. E quando eu não ajo da mesma forma aberta e com tanto espaço que eu dava para essa pessoa antigamente, ela acha que eu sou mimizenta, que eu tenho que parar com isso, que eu sou muito controladora, que eu vivo de passado. Isso não é real. É porque eu agi, eu confiei, mas essa pessoa não mereceu a minha confiança. Ah, mas você vai ficar vivendo de passado? Caráter é uma coisa que a gente não muda da noite pro dia. E confiança, quando a gente perde para readquirir, é um processo. Não há milagre que faça. De uma hora para outra, uma pessoa simplesmente esquecer todos os traumas que você fez ela passar. Então, assim, é necessário a gente ter esse olhar de que respeite-se mais do que ao outro, sim. Essa versão cristã de amar ao próximo como a ti mesmo, eu acho muito bonito, porque ele fala como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você pode amar o próximo? Né? E quando você se permite passar por situações achando que você pode ensinar ao outro, mulheres, presta muita atenção ao que eu estou falando. Isso serve para alguns homens também, né? Porque eu estou falando o que é a maioria, mas a gente não pode generalizar porque todo mundo tem as suas individualidades
E há casais entre 2 mulheres e 2 homens. Então, vocês adaptem aí para o seu momento, né? Mas olhe para a situação, olhe para tudo que você está vivendo e realmente pese o que de fato tem importância para você. Será que realmente você pode fazer tanta cobrança em relação à perfeição na limpeza de uma casa, por exemplo, um parceiro para uma parceira? Será? Eu já me senti muito agredida por conta disso, porque eu não conseguia manter, né? E antes de eu me envolver com essa pessoa, eu tinha uma outra situação financeira e eu pagava para pessoas fazerem para mim. Então, assim, gente, para casa eu realmente não tenho a menor possibilidade de manter. Por quê? Eu tive uma criação, uma mãe extremamente neurótica por limpeza. Isso gerou para mim um sentimento. E quando eu vou fazer limpeza, ou eu tenho que estar muito inspirada para fazer, então eu coloco minha música, eu começo a dançar e começo a fazer, ou simplesmente eu pago para outra pessoa fazer. Se eu não tenho condições de pagar, as coisas começam a acumular. E esse é o meu natural. Eu estou trabalhando este processo para amenizar as consequências de. Mas traumas, gente, a gente permanece carregando. Não existe cura completa de trauma ainda na nossa sociedade. O que existe é tratamento e possibilidade de ressignificar a ponto de você conseguir conviver com ele. Cura 100% não existe. Dependendo do gatilho. Você pode achar que um trauma seu está curado, mas dependendo do gatilho que for ativado na tua vivência, no seu dia a dia, aquilo vem de tal forma e você se surpreende e fala, nossa, mas eu ainda tenho isso em mim. Quem não passou por isso ainda vai passar. E você achar que você tinha superado determinada situação na sua vida e de repente acontece uma coisa que te atinge de tal forma que tudo aquilo vem à tona e você se surpreende consigo mesmo. Isso é a complexidade do ser humano, é a complexidade da mente humana, porque a gente não tem noção do que a gente carrega no subconsciente. Então, todo esse vídeo aí, nós estamos quase 13 minutos de vídeo, todo esse vídeo é para dizer, comunique o que você está sentindo sem esperar do outro reciprocidade. Mas não deixe de falar. Não deixe de comunicar. Não se desrespeite a ponto de calar a voz que nós lutamos por tanto tempo para poder ter. Porque antigamente, quando uma mulher pensava, quando uma mulher falava, era tido como bruxa e era queimada. Era apedrejada. Era vista como uma mulher perigosa. Então não se cale. Por honra à grande deusa e a todas as nossas ancestrais, não se cale. Comunique aquilo que você sente. Comunique aquilo que você pensa. Mas por você, não pelo outro. Se trata disso. E aí, eu peço para que vocês me mandem mensagens sobre quais assuntos vocês gostariam que eu tratasse. Lembrando que eu sou terapeuta, taróloga, psicanalista clínica e corretora de imóveis, porque aqui é uma mulher multifacetada, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus.